Graça e paz a todos. Mais uma vez nós se aproximamos através justamente desse vídeo, levando uma mensagem que serve até de reflexão dia a dia das nossas vidas, porque a coisa mais importante para o homem é a vida que Deus deu ao homem. Foi perdida, mas depois foi restituída através da obra do Senhor Jesus na cruz. E nós temos falado muitas situações do crente em relação justamente à palavra de Deus, nesse último vídeo que passamos, falando sobre o analfabetismo bíblico, né? Porque é muito difícil o crente ler a Bíblia, entendeu? Mas quando me pegar a ler, e muitas vezes quando lê, às vezes lê até de uma forma que não é totalmente verdadeira, ele fica preso justamente à letra, mas esqueceu que aqui a Bíblia é parte do pensamento de Deus, está escrito aqui, e você para entender, eu para entender, todos nós para entender, precisa ter um discernimento espiritual, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Não tem como eu, com o meu raciocínio, querer compreender o plano de Deus justamente na nossa vida. Então, por isso que existe uma série de situações que o crente incorre no dia a dia da sua vida, que muitas vezes ele se perde por isso. Nós vimos falando no último vídeo, né? A gente precisa examinar a Escritura, como eu li aquele texto, é justamente de Atos, onde fala justamente das mulheres gregas, né, da cidade de Beré, que não eram muitas nobres, aquelas não eram muitas nobres. Você vê que o apóstolo Paulo pregava, ele examinava a Escritura para ver se era assim mesmo. E o crente tem dificuldade. Por que o crente tem essa dificuldade? Primeiro, porque existe uma preguiça na alma de querer examinar a Escritura. Segundo, eles não seguem justamente o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus lá, justamente em 2 Coríntios, grave bem isso aí, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, tem um alerta para o crente, e ele não observa isso de maneira nenhuma. Ele não observa o que está escrito a palavra de Deus. Então ele vai cegamente ouvindo o que diz, mas não examina a Escritura. Tem um procedimento errado, às vezes. É um procedimento que não é correto de maneira nenhuma, ele acaba incorrendo justamente no engano, no erro, é justamente de não examinar, ver o que está ouvindo e como é que se deve acatar ou não de maneira nenhuma. Então diz o seguinte, presta atenção nesse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E conclui dizendo assim: ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Olhe bem, amados, meus irmãos, que está aí com todo carinho prestando atenção nesse vídeo, nessa mensagem. Então daqui para frente, a partir do momento que nós fomos confirmado o batismo da morte com Jesus Cristo, que nós vivemos em novidade de vida, então passamos a ter uma vida espiritual, que é a vida de Cristo em cada um de nós. Recebemos a vida de Cristo, Cristo está em nós. Então o que acontece? Daqui para frente, toda a nossa maneira de ver, de proceder, toda a nossa visão é uma visão espiritual, visão bíblica, acerca justamente da sua pessoa, da minha pessoa, acerca de tudo no mundo, nós olhamos por esse lado. Por que olhamos dessa forma? Para que você venha cada dia se firmar na sua vida espiritual. Como nós não olhamos todo mundo dessa forma, olhamos nada, justamente daqui para frente, já não vemos segundo a carne, a gente continua vendo segundo a carne, o que acontece com o cristão ou o crente? Ele vai se habituando, ele emocionalmente ele vai se envolvendo com aquele ambiente, que é chamado igreja, então você fica preso ao outro emocionalmente. E nessa emoção, eu passo justamente a me ligar em você. Eu tenho medo de fazer algo contrário a você. Então vou aceitando tudo o que se faz naquele ambiente e não rejeita nada de maneira nenhuma. Porque você está preso nas suas emoções, e são as emoções que vêm da alma. Aí você fica preso, justamente as autoridades espirituais ali, você acha que você examinar a Escritura, você acha que você está indo contra a pessoa. Aí você passa a aceitar tudo o que diz naquele ambiente e você concorda com algo verdadeiro. Se você se procede errado, se você se procede dessa maneira, biblicamente você está procedendo errado. Você viu como você está procedendo errado? Porque você já não pode ver o outro segundo a carne.
Tem que ser de acordo com a nova vida, a vida espiritual. Você precisa ter uma visão divina das coisas, uma visão bíblica das coisas, para você justamente avaliar, discernir o dia a dia da sua vida. Então, como você não olha para isso, não segue de maneira nenhuma, então você incorre no erro. Tudo se diz naquele ambiente, você bate palma, você se curva diante daquilo e você está indo contra a palavra de Deus. Por que você está indo contra a palavra de Deus? Eu posso mostrar outro texto na Bíblia que você incorre no mesmo erro e fica na mesma acomodação. Lá na segunda carta de João, tem um texto que diz assim, esse é muito importante também, aconteceu primeiro, estou lendo hoje, para você não ficar mais com dúvida daqui para frente. Você está vendo que o erro está no seu relacionamento. Em 2 João, no verso 8, diz assim, olhai por vós mesmo, olhai por vós mesmo, você tem que olhar para você. E diz assim, para que não percamos o que temos ganho. Você tem que olhar para você. Você não pode se dar o luxo de submeter qualquer ensinamento. Você tem que olhar para você para não perder o que você tem ganho. E dizer assim, antes recebemos o inteiro galardão. O nosso objetivo aqui não é lançar você contra A, contra B. O nosso objetivo é abrir mais, já foi aberto, onde você recebeu Jesus, mas é clarear através dessa luz, que é a palavra de Deus, justamente os seus olhos de entendimento, está escrito em Efésios. Quando você nasceu de novo, seus olhos de entendimento foi aberto. Não pode ser mais fechado. A cada dia tem que se estender mais, você tem uma compreensão a cada dia mais elevada da vida. Porque a palavra de Deus diz assim, caminhamos e prossigamos para alcançar o Senhor. A igreja, o povo de Deus, ele não fica bitolado no ambiente de maneira nenhuma. Ele tem essa verdade, ele tem esse caminho, ele tem a vida que é a palavra do Senhor. Ele tem justamente isso. Então é isso que eu justamente comento. Porque quando você olha para o seu pastor, você olha para o seu missionário, outras pessoas que você tem lá como autoridade, você deve respeitar. Mas isso não isenta de você saber que espírito está pregando ali. Você não está indo contra o seu pastor, você não está indo contra o seu missionário, o seu evangelista, o seu apóstolo, o seu bispo. Eu não sei que está indo contra ele, você está indo na verdade. Você está olhando para você tem cuidado justamente de tudo isso. Porque a própria palavra de Deus, eu posso até trazer um outro texto para você, se você tem dúvida disso tudo, que eu já li aqui, mas posso reler hoje, como eu estou aqui no livro de João. Então nós vamos justamente para a carta novamente de João, lá na primeira carta de João, capítulo 4. Capítulo 4. Diz assim, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você está vendo o que diz o texto? Você vê que não estão chamando ninguém contra a religião. Quem sou eu, pelo amor de Deus, se eu estou fazendo isso? Eu não sou um servo de Deus, eu sou um homem que não tem a iluminação de Deus, não posso fazer isso de maneira nenhuma. Então respeito, como eu falei na semana passada, no último vídeo, por mais importante que seja o canal, que Deus está falando para você, mas não isenta nós examinar a Escritura daqui, porque quem prega para você é justamente, não é aquela pessoa, é um espírito. Por isso que a palavra fala em espírito. Porque quando você nasceu de novo, você foi regenerado, entendeu? Você foi reconciliado justamente com Deus, com a obra de Jesus Cristo. O que é que você recebeu? Um novo coração e um espírito novo. Por que esse espírito novo? Porque Deus é espírito. Deus só pode ter comunhão com você, comigo, somente no espírito. Entendeu? Somente no espírito. Por isso nós temos espírito. Porque o espírito do primeiro homem de toda a criação morreu no jardim, que viveu numa vida independente. Então, quando nós justamente somos regenerados através do batismo, então nós recebemos um novo espírito, para que o Espírito de Deus que habita em mim e você, ele transmita as verdades de Deus em nós. Você está vendo como é que funciona? Então, quando você está nos atos de Deus, e a pessoa está no altar, então é um espírito que prega. Que espírito é que está pregando? É o direito que você tem que examinar. Isso quer dizer que você está contra a pessoa.
Isso é dizer que você está indo, que não acredita, fica com a pulga atrás da orelha. Não, Senhor, você se senta lá naturalmente, normal, se prepara para ouvir a palavra. Quando você abre seu coração para ouvir a palavra de Deus, submete a palavra de Deus, então o próprio Espírito Santo que conduz você como filho de Deus, ele revela que Espírito está pregando ali para você. O que você não pode fazer é sair dali escandalizado se acontecer alguma coisa. Eu estava ali, Deus me revelou que aquilo não é de Deus, sair espalhando, não. Se você realmente tem capacidade para discernir essas coisas tudo e observar, você tem que avaliar, observar tudo, que você não pode dar queixa contra o servo de Deus se não for dentro de 2, 3 testemunhas. Você não pode provocar um escândalo, você tem respeito à autoridade. Então você pode pegar, se for o caso, você conferir que não está tendo a verdade, não está ensinando os propósitos de Deus para a sua vida, que foi justamente feita ali na cruz do Calvário. Então você vai devagarzinho, sem se omitir. Você pode até dar satisfação às autoridades espirituais ali, que você surgiu uma oportunidade, você está se afastando um tempo dali, tudo, e agradecer e sai de fininho, sem escândalo, sem nada. E para comentar isso com a pessoa do seu lado, seja sua esposa, ou seja seu esposo, namorado, noivo, você precisa avaliar muito bem isso, essas coisas. Porque não pode provocar escândalo de maneira nenhuma. Mas tem que evitar tudo isso em nome de Jesus Cristo. Porque nós estamos aprendendo o que é verdadeiro. Eu não estou jogando você contra A, contra B. Porque o que acontece com vocês, eu repito, vocês estão muito ligados um outro na alma, na carne. Por isso que virou aquele grude bravo e o diabo deita e rola, porque não sabe desgrudar. Não deu exemplo, não deu exemplo que eu tive de uma informação há um tempo atrás. A mulher vivendo uma situação difícil, aquela família, sendo pressionada por a direção daquela obra, e ela foi orientada por outra pessoa para afastar daquele trabalho e procurar um outro. Ela ficou desorientada. Mas eu tenho aqui tantos anos, quase 20 anos, o que é que eu faço? Você vê que a pessoa está ligada ao outro emocionalmente. Ela tem medo, ela prefere morrer do que justamente romper, justamente com um relacionamento destrutivo. É isso que o crente precisa de sabedoria. É isso que você tem que pensar no dia a dia da sua vida. Porque é você que dará conta de ti. Não é o pastor e B que dá conta de você. É você olhar para vós mesmo. Ver que está escrito na segunda carta de João, no verso 8. Para que você não perca justamente o que tem recebido. Viu que a palavra de Deus orienta? A gente precisa examinar a Escritura. A gente precisa estar atento, decidindo o que diz o Senhor a cada dia. Porque quem não quer que você se perca é Deus. Porque foi Ele que te escolheu e deu seu Filho. Então Deus te ama profundamente. Então vela pela sua vida, tem cuidado. Entendeu? Tem cuidado. A própria Timóteo, lá na carta de Timóteo, também tem uma recomendação dessa. Entendeu? Uma recomendação dessa. Cuide de ti. Quer que eu leia para você? Eu vou procurar aqui em Timóteo. Deixa eu conferir aqui se é o 1º ou 2 Timóteo, capítulo 4. É 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Está aqui na palavra de Deus. Diz assim: tenha cuidado de ti mesmo. Você vê que está no imperativo, é uma ordem. É uma ordem. Cuida de ti mesmo. E da doutrina, do ensinamento. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Meus amados, minhas amadas, irmãos em Cristo. Tenha cuidado. A sua alma tem um valor tremendo para Deus. Foi Deus que desceu este mundo através do seu Filho aqui para nos salvar, nos resgatar. Ele que cuida de nós a cada dia. A preocupação do Pai maior justamente é essa. Não podemos se atirar a uma religião, não podemos se atirar dentro do ambiente e ficar despercebido, achar que está tudo bem, tudo maravilhoso. Você tem que a cada dia cuidar da sua salvação. Você tem que cuidar disso. Lembra que a vida que está em você hoje no batismo é a vida de Cristo. Você precisa estar unido a Ele e identificar com Ele a cada dia. É isso que eu digo. Porque quem salva, quem dá salvação a você é a vida
não é a instituição, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o evangelista, não é o missionário. Quem dá salvação a mim, a você, a todos nós, é a vida. Você quer que eu mostre isso para você? Você quer ter um entendimento um pouquinho mais elevado? Vai no livro de Romanos, no capítulo 5, e observe que diz o versículo 10 em nosso coração, justamente nesse momento glorioso, que nós estamos fazendo uma reflexão, né, desse entendimento, como é que nós vamos cuidar mais de nós daqui para frente, como é que eu não deixo me tornar um analfabeto bíblico, que as pessoas derrubam a gente. As pessoas, nós vivemos um mundo hoje terrível, entendeu? Nessa confusão toda, cada um quer se gloriar, quer ser o senhor da verdade. Então o crente se perde por isso. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 10, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem dá salvação a mim e a você é Jesus que está em mim e você, que habita em cada um de nós. Por isso nós precisamos dessa união com Cristo e precisamos dessa identidade com Ele. Essa é a verdade. Medite, reflita. Você está vendo que não tem um jogo para jogar você contra A e B. Não fique em dúvida de nada de maneira nenhuma, que a nossa intenção não é deixar dúvida no meio dos irmãos. A palavra de Deus fala que nosso Deus não é Deus de confusão. E a confusão você vê por aí, não observa de maneira nenhuma. Aí você vê ministério criando uma doutrina para as pessoas, né, de uso e costume, aí passa os anos deles, eles acham que não tem mais isso e tira. Você está vendo? Você vê como as pessoas foram enganadas a vida inteira e hoje tiraram, eles aceitaram, eles não acordaram, não perceberam, eles foram enganados a vida inteira, eles achando que agora, tirando a doutrina, né, o costume dos homens, agora está tudo bem, está dando bem, porque vocês foram contra a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que não podemos ser servos de homens, de maneira nenhuma. E está escrito na palavra de Deus para alertar você. Você não é servo de homem, nós somos servos do Senhor. Além de filho, nós somos servos. Entenda isso, além de filhos, nós somos servos do Senhor, servir o Senhor em todo o tempo. Então, nosso objetivo é justamente esse. Pense nisso. Valorize a obra de Deus na sua vida. Entendeu? Não se entrega, não se renda, não vai contra ninguém. Vai examinando a cada dia. Se você quiser ainda, você pode chegar na sua casa, depois de sair do sermão. Você pode pegar a palavra de Deus até apresentar assim: ó, meu Deus, meu Pai. É o Senhor que tem me encorajado, é o Senhor que tem me fortalecido. O Senhor justamente diz para mim olhar para mim mesmo, diz para mim provar os espíritos se são do Senhor, não de maneira nenhuma. E a minha preocupação é essa. Por isso aqui diante de ti oração, não para me rebelar contra o meu pastor, meu missionário, meu bispo, meu apóstolo, mas o Senhor que me recomendou examinar. Me orienta, papai, não me deixa ser enganado de maneira nenhuma. A palavra que eu recebi hoje no meu coração, num texto tal, está de conformidade com o Senhor tem me ensinado, instruído. Confirma isso no meu coração, meu Pai, por amor que o Senhor tem por mim. E nessa certeza que o Senhor fará isso na minha vida, que eu não perdo, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. E você continua sua vida normal. É que sua rotina normal. Você vai ver que o Espírito Santo vai falar com você. Você vai confirmar sim ou não. Porque é Ele que resgatou você. Foi Ele que te convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Não foi fulano, betano ou ciclano. Então foi Ele que nos convenceu. Porque o homem não tem como convencer o outro a verdade. É o próprio Espírito de Deus que faz sua operação no mundo. E vem e habita em nós para conduzir os filhos de Deus justamente dentro dos propósitos do Senhor. Por isso que eu agradeço a sua participação. Obrigado por estar aí nos ouvindo, nos assistindo. Porque está vendo que é a voz de Deus, e você põe isso em prática, vai justamente alcançando outras pessoas com sabedoria que Deus dá a cada um de nós, porque o povo de Deus é um povo lindo, um povo tremendo, é um povo, é a nação de Deus, é uma coisa tremenda, a vida é uma riqueza que foi dada a nós. Você está vendo uns exemplos aí do mundo, de Brasília, aquelas pessoas, coitadas, não têm vida de maneira nenhuma, entendeu? Deixaram se perder. Veja o que é que Deus nos tira desse lamaçal, para que você venha, a partir de hoje, valorizar mais a sua vida, olhar mais para você,
e está mais atento àquilo que Deus está falando com você. Eu agradeço, muito obrigado, que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja com você, os seus, em todo o tempo, e até a próxima.